pudesse te ver, tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer. E a outra é essa aqui, Gui. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste, nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Então escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. E mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração.
som. 1, 2, som. Um, dois, testando. 1, 2, testando. Gustavo, você libera um para mim, fazendo um favor? Esse aqui é o 3. Não precisa de retorno, não. Não precisa de retorno. Isso. Esse aqui já tá. Isso. Ei. Ô, rapaz. Luan Santana. E disse... Gustavo Mioto. Não pode isso não, né? Não é padrão Camargo Correia isso aqui, não. Deixa a Gleise te pegar. Nossa. Isso. Isso. O 3. Eu tô com o 3 e o 2. Pronto. Ei. Ô, Ju, nós vamos começar com o Vim para Adorar-te, viu? Segundos. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de adoração, de estudo da palavra de Deus. Vamos orar. Vou pedir minha amiga Luciana que nos eleve a Deus em oração. Senhor, muito obrigada, Jesus, por mais uma noite em que estamos aqui reunidos, Senhor, uns aqui, outros tantos em casa, que estão conectados, meu Pai, e em um só Espírito conosco, para juntos te louvarmos, te adorarmos na beleza da Tua santidade. Obrigada por mais um dia, Senhor, que Tu nos permitiste viver e estar aqui. Agora te pedimos, Senhor, sê conosco, te faz presente aqui em nosso meio, fala conosco através da Tua palavra e que os nossos corações possam ser como a terra fértil, Senhor, em que essa palavra possa ser plantada e que dê muito fruto para a honra e glória do Teu nome. É isso que eu te peço e te agradeço em Teu nome santo. Amém. Amém. Queridos, eu vou convidar os irmãos que puderem a se colocarem em pé e fazermos a leitura responsiva de Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Diz assim o apóstolo Paulo para a igreja em Éfeso: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste
Deus vive, agora está atuando. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou em Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós. amém. Esse texto é lindíssimo, né? Lindíssimo, riquíssimo. Dá para a gente conversar sobre esse texto aí um dia. Vamos louvar a Deus. Eu queria convidar os irmãos então a fazermos isso com alegria de coração. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém? É uma alegria muito grande podermos juntos, mais uma vez, cantar louvores ao nome do Senhor. Esse texto que o pastor leu é um texto muito lindo. E ele fala um pouquinho daquilo que nós íamos fazer aqui hoje, que é adorar o nome de Jesus. Eu convido vocês a cantar essa canção com todo o seu coração. Ele é a luz do mundo, amém? Luz do mundo vieste terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos declarar que Ele é Rei? Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós nunca saberemos o preço. Eu nunca
eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na... Vamos declarar mais uma vez? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Por isso nós podemos dizer assim, ó: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Amém. Um Deus maravilhoso. Enquanto nós cantamos essa próxima canção, você tem a liberdade de adorar o Senhor também com seus dízimos, adorar o Senhor com suas ofertas. Amém? Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. E se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar Do meu coração, és o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Você pode dizer assim bem alto? É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Senhor, meu Deus, nós queremos declarar isso nessa noite, meu Pai. Dizer que
as ofertas, dizer que o nosso coração hoje é uma oferta de adoração ao Senhor nessa noite. Queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos aqui cantando e elogiando o teu santo nome. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Eu não sei se os irmãos presentes têm algum que gostaria de fazer algum pedido ou agradecimento que queira compartilhar com a igreja. Andréia. Vamos estar orando. Adilson, né? Edilson. Muito bem. Algum dos... Júlia. Então, a prima da Júlia precisa fazer um transplante renal, né? Vamos estar orando pela vida dela. Mais algum pedido? Patrícia, primeiro, as damas primeiro, né? Quero agradecer, pastor. Agradecer pela nossa EBD da família. Foi uma bênção, né? Eu fiquei muito satisfeita com o resultado, com as famílias que vieram, a participação, assim, todo mundo bem animado. Quero louvar a Deus porque Deus é bom e Ele cuidou de tudo. Foi muito bom, muito bom. Verdade. Eu também fiquei muito feliz com o EBD da família. Meu amigo Lazinho. Tem chance. Tem chance de fazer ser advogado. Onde que nós chegamos, né, cara? Que Brasil é esse? Brincadeira, né, Lazinho? Estamos torcendo por você. Mais algum? Mais algum pedido? Orar pelo nosso país. Continuemos, né? Orando pelo nosso país. Mais algum pedido que os irmãos queiram compartilhar? Madevi? Virgínia. Mais algum? Lá no nosso encontro das senhoras, que todas 6 horas a gente se reúne. É verdade. Fica o convite para as outras, né, irmão? 6 horas as mulheres se reúnem para orar. E a gente ora por toda a igreja, por toda a família, os filhos de cada irmão da igreja, Amém. a família e a vida do pastor. Precisa. E eu particularmente pedi para o meu neto, que foi para São Paulo, ele é engenheiro em telecomunicações, só tem trabalho nas cidades grandes, nas capitais. E ele me mandou uma experiente numa cidade como São Paulo, capital, eu fico ao coração de vó. De vó. Mas Deus está no controle da vida dele. Então, se algum dos irmãos lembrar das suas orações, Tiago. É o neto da Didi. Neto da Didi, olha só. Muito bem. Um menino formado em tecnologia de informação. Mas para pai e vó, para os pais, para os vós, o povo não cresce não, né? Minha mãe me chama de menino até hoje. Ô menino. Mais algum pedido que os irmãos queiram fazer? Não? Tudo. Mereuza?
Vamos colocar isso diante do Senhor, né, meu Deus? Deus tem um melhor reservado para a Mandinha, para o B. Vamos confiar no Senhor, né? E vamos estar orando, pedindo que Deus intervenha nessa história aí. Mais algum? Podemos orar então? Então quero convidar o irmão, a irmã, a estar em oração silenciosa, tá ok? Fique em oração. E depois eu vou pedir minha digníssima esposa, que vem aqui à frente, para o pessoal de casa poder ouvir a oração. Você pega o microfone e ora. Deixa o pessoal orar um tempinho, depois a Luciana vai orar. Querido Deus e eterno Pai, é com muita alegria, Senhor, que agradecemos de estar aqui reunidos, Pai, na Tua igreja, neste momento, Senhor, prestando culto ao Senhor. Agradecemos ao privilégio de termos a liberdade, ó Pai, de reunirmos como igreja para ouvir a Tua palavra e para termos comunhão, Pai. E agora, Senhor, muito especialmente, nós queremos colocar diante do Teu trono de graça, Senhor, os pedidos que aqui foram feitos, Pai. A prima da Júlia, que precisa de um transplante de rim, que o Senhor esteja, Senhor, cuidando dessa vida, cuidando dessa família, cuidando desse momento tão delicado, preparando, Deus, para que tudo transcorra da melhor maneira possível, Senhor. Pedimos, Pai, pela Amanda e pelo Bernardo, que agora, Senhor, adaptados aqui em Poços, Amanda grávida, o banco pede para o Bernardo voltar para São Paulo, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor intervenha nessa situação e que mantenha, Deus, eles aqui em Poços, perto da família, aqui na igreja, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Mas nós sabemos, Senhor, que a sua vontade, ela é perfeita, ela é agradável e ela é melhor. Por isso, nós nos submetemos à sua vontade, Pai. Colocamos também, Senhor, os demais pedidos que foram feitos aqui, que a Madevi falou, que a Andréia falou, pessoas que eu não me recordo aqui o nome, mas eu coloco diante do Senhor, para que o Senhor esteja visitando essas pessoas, essas vidas, cuidando, ó Pai, seja qual for lá o problema, de estresse, né, de dificuldade, detalhe a gente não sabe, mas o momento difícil pelo qual essa pessoa está atravessando, nós pedimos que o Senhor, e essa pessoa próxima aí da Andréia, que o Senhor esteja, Deus, cuidando de fato dessa pessoa, que o Senhor use, Deus, a vida da Andréia para dizer alguma coisa, algum conforto, alguma palavra para essa pessoa, Pai, para que ela consiga enfrentar este problema. Assim, Senhor, colocamos todos os outros pedidos do nosso país diante do Senhor, para que o Senhor continue, ó Pai, cuidando, que o Senhor seja, Senhor, o Senhor deste país, que o Senhor seja, Deus, com o nosso presidente, que o Senhor esteja cuidando da vida dele, que o Senhor esteja, Deus, dando direção em todos os aspectos, em todos os ministérios, em todos os órgãos, Pai, desse país, que o Senhor esteja, Deus, acima de todo o nome. Nós entregamos, Senhor, essa nação nas Tuas mãos. Entregamos, Deus, essa cidade nas Tuas mãos, Pai. Para que o Senhor também seja
esteja o nome acima de todo nome aqui também, Pai, nessa cidade de Poços de Caldas. E agradecemos, Deus, também pela EBD da família que tivemos no domingo, porque o Senhor permitiu que muitas famílias estivessem aqui. Foi um tempo de aprender, foi um tempo lúdico, mas foi um tempo, Senhor, também de aprender na Tua palavra. Eu te agradeço, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido com as nossas vidas. Eu te agradeço pelo cuidado que o Senhor tem tido com esta igreja. E eu te peço, Deus, por este culto, por essa palavra que vai ser ministrada agora. Abra, Senhor, o nosso entendimento, para que a gente entenda esse texto tão complexo, tão profundo, que tem sido ensinado, que a gente realmente possa aprender o que tem ali naquele texto, e que realmente a gente possa, Deus, que isso possa ser aplicado na nossa vida. Abençoa, Deus, o restante deste culto, e as pessoas, Pai, que aqui não puderam estar presentes hoje. É em nome do Teu Filho amado que eu oro, Pai. E perdoa, Deus, as nossas faltas. Em nome de Jesus. Muito bem. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Nós lemos até o verso 11 e vamos começar hoje o verso 12, né? Muito bem. O capítulo 8 é o hino que é chamado, o hino da liberdade em Cristo Jesus. Primeiro, do versículo 1 até o verso 4, liberdade do julgamento. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Crente que confessa Jesus como Senhor e Salvador pode perder a salvação, meus irmãos? Não, porque ele não conquistou a salvação, foi dado por Deus. A obra é de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, não existe essa possibilidade, né? Então, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Liberdade de julgamento. Do versículo 5 até o versículo 17, que eu creio que a gente vai terminar hoje, liberdade da derrota. O cristão em Cristo Jesus é mais que vencedor. Porque quem venceu a nossa batalha foi Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então a gente vai começar a gente terminou o 11, né? Lemos o 11, mas eu queria pegar de novo o 11, Julioca. Olha só, isso, para a gente poder linkar com o 12. O 11 diz o seguinte, primeiro a gente, né, recordando, o texto bíblico nos diz que aquele que tem o Espírito Santo pertence a quem? A Cristo, né? Que o Espírito Santo é o selo, é a garantia de que Cristo morreu na cruz e redimiu, pagou o preço da nossa dívida para com Deus. No versículo 11, ele faz a seguinte afirmação: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará o quê? Vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, quem faz a obra de ressurreição do morto, quem que é? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, e que morto que nós estamos falando? De nós. O que Romanos fala? Que o salário do pecado é morte. Então, enquanto mortos espirituais, quem nos ressuscita é o Espírito Santo de Deus. Ele dará vida aos nossos corpos. E essa novidade de vida devemos viver debaixo da soberana vontade de Deus sobre as nossas vidas. O Espírito Santo, então, habita naqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. É o que diz lá em Romanos,
capítulo 4, verso 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Quer dizer, a vitória de Cristo na cruz do Calvário, depois da sua morte, garantiu a nossa vitória, garantiu a nossa redenção. Esse é o conceito. Hoje nós vamos tentar mostrar para os irmãos, a gente conversar, discutir sobre a diferença entre justificação, que é um tema central a partir do capítulo 4, que ele é explicitado no versículo 1 do capítulo 5, e agora ele entra numa seara diferente da santificação. Ele começa a entrar nessa questão da santificação. A gente vai tentar fazer um paralelo entre justificação e santificação. Então, versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para a carne, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. O que ele quer dizer? Que nós não temos dívida com a carne. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Nós não temos dívida para com a carne, por isso nós não devemos fazer a vontade da carne. É isso que a irmã está falando. Ok. Mas o que mais que os irmãos... Que dívida é essa? Vamos fazer um outro raciocínio. Se nós não temos dívida para com a carne, nós temos dívida para com quem? Com Deus, né? Porque todo mundo falou junto, né? Para com Deus, em Cristo Jesus. Não é isso? Por que nós não temos dívida para com a carne? O que a carne fez conosco? O pecado, né? O pecado fez o quê? Nos condenou à morte. Se o pecado nos condenou à morte, como nós podemos ter dívida para com a carne? Nós temos dívida para com aquele que nos resgatou. Olha o que a Bíblia fala acerca disso, Mateus. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e verso 20. Presta bem atenção nesse texto. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o que, meus irmãos? Santuário do Espírito Santo, que faz o quê? Habitação no nosso corpo, habita em vocês, que lhes foi dado por quem? Por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Nós não somos de nós mesmos, será? Vocês foram, o quê? Comprados por alto preço. Que alto preço foi esse, meus irmãos, pelo qual nós fomos comprados? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aquele sangue derramado foi o alto preço pelo qual nós fomos comprados. Já que nós fomos comprados, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Vamos ver outro texto para a gente completar esse raciocínio. Apocalipse, capítulo 5, verso 9 e verso 10. Apocalipse 5, isso. E eles cantavam um cântico novo. Olha que cântico maravilhoso. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de todo o quê? Tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. O que esses dois textos maravilhosos nos asseguram, nos ensinam? Que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi suficiente para pagar
o preço da nossa dívida para com Deus. E aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, passam com fé, como diz lá, nós vamos estudar ainda, Romanos capítulo 10, a partir do verso 9, passam então o que? Ser salvo. Então, queridos, a nossa dívida é para com a carne? Não, a nossa dívida é para quem nos comprou e nos ressuscitou em Cristo Jesus. É para com este que nós devemos dívida. Isso aí tem que ficar bem claro em nossa mente, porque a gente vai entender é que a santificação é como se fosse uma obra. Vocês já viram piano a 4 mãos? Já viram concertos? A irmã Eleonor com certeza já viu, né? Tem algumas músicas muito bonitas que é o concerto para piano a 4 mãos. 2 pianistas no mesmo piano, não é isso? Essa simbologia mostra que a santificação é como se fosse, guardado, lógico, as devidas proporções, é o simbolismo que eu estou usando, a ação de Deus sobre a vida do ser humano, mas também o quê? Qual que é a outra parte? Que? A nossa ação, o nosso querer, a nossa colaboração com a soberana vontade de Deus sobre as nossas vidas. São estes 2 caminhos que conduzem o homem a um processo de santificação. Tá ok? Por isso que a gente deve entender que nós somos devedores, não à carne, mas nós somos devedores a Deus. E com isso nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus, porque nós estávamos o quê? Mortos. E em Cristo Jesus nós fomos o quê? Ressuscitados. E nós vamos ver que além de sermos ressuscitados, né, é a questão da justificação. Esse conceito é fantástico, né? Deus podia falar assim, não vou ressuscitar o João Marcos e vou deixá-lo neutro, nem pecador e nem salvo. Já pensou que se ele fizesse isso conosco, o que ia acontecer conosco? Indubitavelmente nós cairíamos de novo e nós morreríamos novamente. Ele fala, eu vou ressuscitar o João Marcos, e além de ressuscitá-lo, não porque ele merece, eu vou justificá-lo, eu vou imputá-lo na vida do João Marcos, a justiça minha na vida dele. Esse é o conceito de justificação. Com isso, eu passo a ser morada do Espírito Santo e vou caminhando dia a dia, de acordo com a soberana vontade de Deus sobre a minha vida, um dia, espero, né? Um dia cada vez mais parecido com o caráter de Cristo Jesus. Esse é o processo, essa diferença entre justificação e santificação que nós vamos abordar daqui a pouco. Então, vamos versículo 12 novamente. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne. Ficou claro? Para vivermos sujeito a ela. Nós não estamos mais sujeitos à carne. Devemos estar sujeitos, sim, à soberana vontade de Deus. Nós não somos apenas habitação do Espírito Santo. Nós pertencemos ao Espírito Santo. É diferente, não é? Esse conceito. Eu não sou apenas a habitação, eu pertenço porque eu fui comprado, e comprado por bom preço. Versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Queridos, por que a gente, se a gente viver de acordo com a carne, nós vamos morrer? A gente vai pecar de novo. O que diz lá em Romanos 7, 20? Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o quê? O pecado que habita em mim. Tem muita gente que tem dificuldade em admitir que faz parte do DNA humano o pecado. Né? Eu estou falando que o genoma humano só vai ser completamente desvendado quando acharem lá o DNA do pecado na nossa vida. O pecado habita na gente.
E nós precisamos, entendendo isso, ser cada vez mais dependentes da vontade de Deus para que a gente possa agradar a Deus. Olha que paradoxo existe no cristianismo. Quanto mais dependente da vontade de Deus eu sou, mais livre eu sou. Esse contexto, esse paradoxo, essa aparente contradição que o mundo não entende. Porque para o mundo, quanto mais dependente eu sou de alguém, menos liberdade eu tenho. Não é esse o conceito que o mundo passa? Quanto mais independente eu sou, mais liberdade eu tenho. No mundo, com Cristo Jesus, o raciocínio é o inverso. Quanto mais dependente eu sou de Deus, mais liberdade eu tenho para não pecar. E liberdade em Cristo Jesus não é para fazer o que quer, viu, meus irmãos? Isso não é liberdade, isso é libertinagem. É diferente. Parece, mas não é igual Denorex, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ó, antiga, hein, Luciana? Da sua época, né? Você lembra, né? Ela que me contou esse negócio de Denorex, eu não conhecia, não. Você falou, mas você sabia que na minha época tinha negócio de Denorex? Só é mesmo. Meus irmãos, então prestem bem atenção. Pois se viverem de acordo com a carne, versículo 13, morrerão, porque o salário do pecado é a morte. Então, se vocês acham que podem viver de acordo com a carne, o fim desse caminho é a morte. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Olha só, olha a contribuição humana. O ser humano tem que querer entender que a dependência de Deus passa também pelo nosso querer. Porque eu tenho até certo, a gente fica meio, porque a gente esbarra em algumas questões teológicas que muitas vezes a gente não quer polemizar, né? Mas existe uma linha teológica que leva a um extremo a questão da predestinação, da eleição, que o ser humano torna-se sem culpa de responsabilidade. Ora, meus irmãos, pensem dois cristãos, ou ditos cristãos. Um levanta 1 hora mais cedo para orar, ler a Bíblia, louvar a Deus, é fiel na sua, tá? Daqui a pouco eu vou passar para o 14. Vamos ver se, para entrar no 14. 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz faça o quê? Quem nos santifica? O próprio Deus. Inteiramente, é parte nossa? Inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos santifica? É Deus. Hebreus 12, 5 a 11. Vou até abrir a Bíblia aqui, que tem uns versículos maiores ali. Não vou conseguir, peraí. Hebreus 12, 5 a 11. Diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem? A quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Presta bem atenção nesse versículo. Muitas vezes, o momento de dificuldade, de disciplina do Senhor nas nossas vidas, se transformará em bênção, porque Deus disciplina aquele a quem ama. E não disciplina seu filho, não. Para você ver o que ele vai virar. Versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai?
Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim legítimos. Se Deus não nos disciplinasse, era como se nós não fôssemos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então, quem nos santifica é quem? É Deus. E até o momento de dor, pode ser disciplina de Deus, para que também possamos ser o quê? Santificados. Essa é uma parte da questão da santificação. Mas existe uma outra parte. Vejam bem, meus irmãos, 2 Coríntios 7:1. Então, um lado da história, o outro lado. Aí é Crônicas, você me derruba. Salomão não tem nada a ver com essa história. 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, o que está falando aí? Mas quem? Não é nós mesmos? Purifiquemo-nos. Quem está purificando, meus irmãos? Nosso esforço, a nossa ação, a nossa responsabilidade. Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade. Como é que a gente aperfeiçoa essa santidade? No temor de Deus. Percebam que existe uma parte da ação humana na questão do caminho da santidade. Olha, nós precisamos purificarmos. Como a gente se purifica? Você pode, mas como, pastor, eu me purifico? Toda vez que eu paro de comer no coxo do mundo e me alimento da vontade da palavra de Deus. Toda vez que ao invés de eu murmurar, de eu falar mal dos outros, eu clamo a Deus misericórdia sobre a minha vida. Toda vez que eu vou falar mal de alguém, eu peço a Deus, Senhor, tem misericórdia da minha língua. Eu estou me purificando a partir da ação, da graça de Deus sobre a minha vida, mas com o meu desejo, com o meu caminhar, com a minha intenção deliberada de falar assim, Deus, eu não valho nada, o pecado que habita em mim quer fazer que eu seja inimigo do Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Mas quem nos santifica é Deus. Mas nós temos responsabilidade. Olha o que o apóstolo Paulo fala para os irmãos na Galácia, num texto muito conhecido em Gálatas capítulo 5, o texto é até um pouquinho longo, mas eu faço questão de lê-lo para os irmãos. Capítulo 5, a partir do verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão. Quem não satisfaz? Nós não devemos satisfazer os desejos da nossa carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus, de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. E aí presta bem atenção, se vivermos pelo Espírito, então eu tenho a responsabilidade de viver na dependência do Espírito. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Queridos, percebem então que é uma rua de mão dupla, que tem uma parte que é a ação de Deus, que não se compara com a nossa parte. Existe a ação de Deus, nós somos santificados pela graça, pela misericórdia, pelo favor de Deus sobre as nossas vidas, mas também existe a responsabilidade nossa. Você tem que escolher a melhor parte, enquanto cristão. Você tem que entender que a liberdade que nós temos em Cristo Jesus é a liberdade para fazer a vontade de Deus. Nós temos que entender que cristão que não lê a Bíblia é presa fácil do inimigo. Cristão que não ora é presa fácil deste mundo. Cristão que não frequenta, que não tem comunhão com os santos, é presa fácil deste mundo. A santidade é uma escada com degraus infinitos. A gente tem que entender esse processo que Paulo está falando aqui, que é diferente de justificação. Justificação, Paulo se apropria de um termo romano, onde ele fala assim, olha, você não tem culpa diante de Deus. Você foi diante de um tribunal e deram, o que eu falei com os irmãos, a madeirinha que chamava justificação. Naquele caso, você é um réu inocente. Você não tem culpa. Se alguém fala assim, não, mas você está devendo isso. Não, eu sou justificado. Aqui o número do meu processo, eu não devo nada, eu sou inocente. Já agora não existe condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus, porque nós fomos o quê? Justificados. Quê? Ele pagou a pena. Isso mesmo. Ele foi lá e pagou o preço que estava sobre cada um de nós. A santificação, então, a justificação é um ato jurídico de Deus neste mundo espiritual. A santidade é interna. A santidade é um caminhar com Deus que não tem fim. A santificação é o processo pelo qual, cada dia, eu e os irmãos devemos ser mais parecidos com Cristo Jesus. É por isso, e não por outro motivo, meus irmãos, que o slogan dessa igreja é Cristo, nosso alvo. Quando eu assumi essa igreja, eu estabeleci como regra, como norte, como uma bússola que vai guiar o nosso caminho, a conduzir a cada um de nós, a começar em mim, irmãos, uma vida de santidade que faz com que cada vez mais sejamos mais parecidos com o caráter de Cristo Jesus. Isso é santidade, que não tem nada a ver com justificação. A justificação é um momento único, um momento que nós nos convertemos. E a santidade é até quando? Quando faz 80 anos, você não pode santificar mais, é isso? Não, é sempre, tá bom? Então, voltamos agora para o versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. E aí, queridos, eu queria voltar um pouquinho só na Bíblia, quando ele fala assim, vamos ler o 15 também, para a gente fazer essa provocação com os irmãos. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Põe para mim 6,18. Romanos, vamos voltar 2 capítulos antes desse texto. Ele fala que se nós fomos guiados, nós somos o quê? Filhos de Deus, e vocês não receberam um espírito que escravize. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se o quê? Escravos da justiça. Como dentro da mesma carta, Fernanda,
tira a minha dúvida, como que da mesma carta, Paulo está falando, vocês foram libertados e tornaram-se o quê? Escravos da justiça. E agora, alguns versículos depois, ele fala assim, olha, vocês são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, pois não receberam um espírito que os escravize. Um de cada vez. Sim. Nós fomos libertos, mas não dá um entender, irmão, de incongruência, de um texto negar o outro. A gente tem que ler o versículo 19 do capítulo 6 para a gente entender essa charada aí, ó. Põe 6, 18, depois põe o 19. Nós lemos o 18. 6, agora o 19. Falo isso em quê? Em termos humanos. Eu estou usando uma linguagem de figura com vocês. Falo isso, que você é escravizado, porque o pessoal estava falando tanto que a lei que salvava, irmão Elcias, que agora ele fala assim, olha, eu vou chutar o pau da barraca aqui com vocês. Eu quero que vocês entendam que a lei não salva. O que salva é a graça. E ela os salvou de tal forma que agora vocês são comprados. É como se vocês fossem escravos. Eu estou falando isso em termo humano para você entender que você não pertence a si mesmo. Esse é o intuito. E muita gente entra em contradição quando lê 6, 18 e 19 com 8, 14. E não há contradição, há estilo de linguagem diferente em dois textos. Paulo quer fazer um contraste lá. Aqui ele está falando assim, olha, na realidade o que vocês são filhos. Olha o que... Nossa, deixa eu correr aqui. Estou animado hoje, né? Eu queria que vocês entendessem de forma melhor, versículo 9 do capítulo 8, para a gente ler dois textos. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Quer dizer, o selo, a garantia de que somos ou não salvos é o quê? A presença, o pertencimento ao Espírito Santo de Deus. Se isso é verdade, queridos, nós nos tornamos filhos. Olha o que o apóstolo João nos diz em João capítulo 1, verso 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em quê? No nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, no amor de Deus. Essa semana, cadê a Patrícia? Foi semana passada, né, Patrícia? Negócio da Denise. Né? Eu estava estudando a Bíblia com a Denise, acho que muita gente, a mãe do José Henrique, que é menino lindo, e eu cheguei nesse texto aí. Perguntei para a Denise, e então, Denise, todo mundo é filho de Deus? Ela olhou para mim, ué, pastor, não é não. Como surpresa, né? Não é não. Então, como é que é? Ué, então, resumindo a história, tem os filhos de Deus e as criaturas de Deus. Isso mesmo, Denise. A gente pode dividir a humanidade em dois grupos. Criaturas de Deus e filhos de Deus. E você, o que é? Gente, essa mulher começou a chorar, eu fiquei até preocupado. Eu sou criatura, mas quero me transformar em filho de Deus. Me ajuda, pastor, a entender como é que eu faço para me tornar filha de Deus. Coisa mais linda. Chamamos a Patrícia, abraçamos e ela declarou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Na quinta-feira da semana passada. A adoção que está sendo descrita aqui. O filho adulto tem direito ao quê? A herança. O filho pequeno não tem direito à herança. Se
o pai faltar e deixar a herança, ela é dada, a criança pode desfrutar da herança? Não, ela é dada para um administrador. Aqui não. O termo usado aqui no grego é adoção de adultos. Nós já temos direito a usufruir a nossa herança. Então, o que Paulo nos fala lá em Gálatas 4, 1 a 7? Vamos ler rapidinho, que eu gosto muito desse texto. Não queria pular não, já pulei um, não vou pular esse não. Gálatas 4, de 1 a 7. Não. Agora sou eu que estou me jogando no buraco, se não é isso não. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões, administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares deste mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos o quê? A adoção. A adoção de filho adulto, filho de maior idade. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim vocês já não são mais escravo, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou o quê? Herdeiro. Herdeiro. Queridos, o texto fala assim, e o Espírito que nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos o quê? Abba, Pai. A palavra de Deus, um comentário rápido, ela foi escrita em 3 idiomas. O Velho Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego. E poucos versículos na Bíblia numa terceira língua. Qual que é? Aramaico. Que Abba é uma palavra em aramaico, que quer dizer pai. Por isso que ele dá até a tradução, Abba, pai. Está repetindo a palavra, está traduzindo a palavra. Uma das poucas palavras que nós temos, né, em toda a Bíblia em aramaico. Aí ele continua o versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha só, nós temos direito à herança, e essa garantia da herança é a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e o que, meus irmãos? Co-herdeiros em Cristo. Olha que coisa mais linda. Co-herdeiros com Cristo. Por que nós somos co-herdeiros? Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Queridos, nós não sabemos muito bem acerca dessa herança, né? Nós temos um vislumbre só. Mente alguma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que Ele tem reservado para esse dia, né? Mente alguma, nenhum olho viu, ninguém consegue imaginar o que Deus tem preparado. Mas uma coisa a gente pode saber. 1 João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, adotados, filhos adultos, que podem receber a herança. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus Cristo voltar, seremos o quê? Semelhantes a Ele. Que coisa maravilhosa. Seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. O pecado que habita em nós não habitará mais. A luta entre a carne e a nossa vontade, que é contrária à vontade de Deus, cessará. E seremos então herdeiros com Deus através de Cristo Jesus.
Aí ele termina o seguinte: se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Ele está falando o seguinte, queridos, esse momento de ser cristão não é fácil. Ser cristão não é fácil. Ser cristão não é brincadeira. Ser cristão é um desafio para aqueles que de fato entendem o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Jesus Cristo falou algo, e eu vou encerrar o culto com esse texto, Lucas 9, 23. Olha o que Jesus Cristo falou para os seus discípulos, e com esse texto nós encerramos a nossa meditação. 9, 23. Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, faz o que, queridos? Tome a sua porção dobrada, recalculada, né? Faça a apropriação daquilo que lhe é devido. Você foi colocado para ser cabeça e não cauda. É isso? Apropie-se, tome posse, declare, reivindique. Não é isso, meus irmãos? O que é seguir a Jesus? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz. Tomar a cruz é negar a sua vontade, que é contrária à vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus. E siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e de todos os anjos. Garanto-lhes que alguns daqui... Não, só até aqui. Queridos, nós devemos negar a cada dia o nosso eu, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Só assim, avançaremos no processo de santificação. A nossa oração deve ser: Senhor, me faz melhor hoje do que eu fui ontem, e pior hoje do que serei melhor amanhã. A oração do cristão é essa: negando a si mesmo, tomando a atitude certa, entendendo que quem nos santifica é Deus que nos santifica, e nós temos responsabilidade nessa caminhada em Cristo Jesus. A minha ideia hoje, um pouco confusa talvez, é mostrar a separação entre justificação. Justificação é um ato. O ato de justificação se deu na conversão. Não repete, você não é justificado 2, 3 vezes, é uma vez só, em Cristo Jesus. A santificação é um processo que cooperam. Deus coopera com a sua graça e nós temos responsabilidade para com isso. Amém, queridos? Vamos orar então para encerrar? Eu vou pedir a irmã Madevi, vem cá, Madevi, ora aqui para encerrar nossa oração, nosso culto. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo da Tua palavra, Pai. Aprendendo sobre a nossa responsabilidade de sermos santificados. E a nossa responsabilidade, Pai, em fazer a Tua vontade prevalecer na nossa vida diariamente, Senhor. Senhor, abençoe a cada família que está aqui presente, cada família da nossa igreja que não pôde estar aqui, Senhor, mas o Senhor sabe o porquê, que o Senhor possa visitar a casa deles, Pai, e que nós possamos ir embora hoje sentindo toda essa bênção da palavra que nós escutamos, pela nossa justificação, pela santificação, por toda a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Queridos, um segundo só, eu esqueci de falar. Sábado, vocês viram aí que eu coloquei na linha de transmissão, é o primeiro aniversário da nossa congregação em Botelhos. Eu queria que você se disponibilizasse, separasse o tempo. Vamos louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida de um ano daquela congregação que está indo tão bem.
o João Marcos, meu xaré, tem trabalhado tanto lá em prol daquela cidade. Se você tiver um tempinho, né, vamos juntos lá, pus o endereço, é facinho, daqui a Botelhos é quê? Eu não entendi. 7h30. 7h30. Botelhos tem coisa boa, né? Nem tudo é bom em Botelhos. Nem tudo. Fernando é de Botelhos, mas a culpa não é da cidade, né? Boa noite, queridos.